importante. O MAR desencadeou uma série de seminários, agora em junho e julho, em torno da questão da arquitetura em relação ao universo da arte. São 2 seminários específicos, um que acabou agora quinta-feira, chamado Arquitetura, Cidade e Cultura, e esse de hoje, que termina hoje, mas nós vamos ter outra palestra à tarde, em torno da questão da arquitetura dos museus, o universo da arte em relação à arquitetura, focado na questão dos museus e centros culturais. A nossa intenção, ou as nossas intenções em torno dessas discussões sobre arquitetura, elas abarcam vários aspectos da questão da arquitetura e da arte. Primeiro, a gente acredita que há no Brasil uma espécie de divórcio que, no meu ponto de vista, advém da ditadura mesmo, entre o universo da arquitetura e da arte, levando a arquitetura para uma espécie de tecnicidade que, do meu ponto de vista, é absolutamente inapropriada, incorreta e equivocada, porque ela descaracteriza esse universo de questões fundamentais da identidade da cultura, sem as quais, e da arte, sem as quais a arquitetura perde sua função humana, humanista, fundamental para o desenvolvimento das cidades. Então, acho que no Brasil hoje, a discussão da arquitetura, desse ponto de vista, quer dizer, do ponto de vista da cultura e da identidade, e do ponto de vista de suas interrelações com a arte, é uma discussão fundamental do ponto de vista político mesmo, e é nesse sentido que nós trazemos essa discussão para cá. E, num outro plano, a discussão em torno dessa espécie de macroestrutura que a arquitetura hoje no mundo superpõe ao universo da arte, talvez definindo vários tipos de leitura e de usufruto do campo da arte, condicionando esse usufruto a partir de um universo do espaço e da forma que a arquitetura, principalmente nos museus e nos centros culturais, tem tomado. Então, essa relação que é ideológica também, que é a política também, nos interessa a partir de uma discussão aqui, de uma conceituação da prática toda do museu. Então, em função disso, nós estabelecemos esses 2 programas, junto com um outro programa que traz um cientista e um artista em discussão. Quer dizer, esses 3 programas juntos tentam estabelecer um campo de interdisciplinaridade em torno do campo da arte, para abrir novas perspectivas de pensamento dentro do espaço da cultura. Hoje nós vamos ter aqui 2 convidados de São Paulo, como eu falei, Marcelo Dantas e Benjamin Cerucci. E que esse debate vai ser intermediado e conduzido pelo Mário Chagas, que é museólogo, poeta. Ele vai apresentar os 2 nossos convidados. Mário Chagas é poeta, possui graduação em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, licenciatura em Ciências pela Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Memória Social pela Unirio e doutorado em Ciências Sociais pela UERJ. Um dos responsáveis pela Política Nacional de Museus, lançada em 2003, e um dos criadores do Sistema Brasileiro de Museus, SBM, do Cadastro Nacional de Museus, SNM, do Programa Pontos de Memória, do Programa Nacional de Educação Museal e do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Fundador da Revista Brasileira de Museus e Museologia e criador do Programa Editorial do IBRAM. Atualmente é professor da Unirio, com atuação na Escola de Museologia e nos programas de pós-graduação em Museologia e Patrimônio. É coordenador técnico do Museu da República, professor visitante da Universidade lusófona, acho que é
acordar muito cedo. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação de Museologia da Universidade Federal da Bahia, conselheiro científico do Museu de Astronomia e Ciências Afins, membro do Conselho Consultivo dos Cadernos do CEON, da Unichapecó e dos Cadernos de Sociomuseologia da ULHT. Tem experiência nacional e internacional no campo de museologia e da museografia, com ênfase na museologia social, nos museus sociais e comunitários, na educação museal, nas práticas sociais de memória, política cultural e patrimônio. Mário, por favor. Bom dia a todos e todas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês nesse sábado ligeiramente frio, né? Nós estamos muito frio, está um sábado. Bom, tenho muita satisfação em estar aqui e de participar desse seminário. Eu quero, então, chamar para esse nosso encontro Marcelo Dantas, por favor. Não vai fazer uma apresentação e depois debate? Bom, mas deixamos os dois, apresento os dois e em seguida. E também Benjamin Serrus. Então, Marcelo Dantas é curador e diretor de programação da Japan House, São Paulo, e diretor da Magnetoscópio Produções. Marcelo Dantas é um criador multidisciplinar com ampla atividade no Brasil e em outros países. Trabalha na fronteira entre a arte e a tecnologia, produzindo exposições e projetos de museus que buscam criar experiências de imersão por meio dos sentidos e da percepção. Foi responsável pela concepção de importantes museus no país, no Brasil e no exterior. Entre eles, destacam-se o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, o Museu do Homem Americano, na Serra da Capivara, no Piauí, o Museu do Caribe, na Colômbia, a Fundação Telefônica em Buenos Aires e, mais recentemente, a Japan House, na capital paulistana. Como curador, realizou mostras de Viola, Tunga, Peter Greenway, Jane Rosser e teve atuação no Pavilhão do Brasil, na Expo Xangai 2010 e no Pavilhão do Brasil Rio +20. É ainda o criador da plataforma de arte pública OIR no Rio de Janeiro desde 2012. Por favor, palmas para você. E temos ainda aqui Benjamin Serrus, diretor da Casa do Povo e curador do projeto Vila Itororó, Canteiro Aberto. Ambos projetos sediados em São Paulo. Coordena o Programa de Cooperação Cultural para a América do Sul da Fundação Pública Suíça Pro Helvetia. Atua como curador, editor e gestor cultural. Mestre em Sociologia da Arte pela Escola Normal Superior e Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais e mestre em Gestão Cultural por Ciencepo. Foi diretor de programação do Centro de Cultura Judaica de 2009 a 2012 e curador associado da 31ª Bienal de São Paulo. Como editor e curador, concebeu e desenvolveu as publicações Populad, Quilom em Egito, com Chris Marker, Annick Rivor e Toff, e a revista 18, 2010-2012, com Michel Loeb e Joca Terron. As exposições Visões de Guerra, Lazar Segal, 2012, com Jorge Schwartz e Marcelo Manzoni. E Exceções, Nina Pereg, com Sérgio Etelzet. Assim como o projeto de pesquisa transdisciplinar Nova Jerusalém, focado no estudo dos novos movimentos religiosos com Ewai Danon. Escreve
e palestra com frequência sobre assuntos curatoriais e gestão cultural. Bom, Vamos tomar essa de calma? sim, claro. Então, já passo a palavra para o Marcelo Dantas. Na verdade, nós vamos ter aqui duas intervenções em torno de 40 minutos cada uma, e em seguida eu inicio os debates e passo para a plateia. Mas antes de iniciar, antes de passar adiante, Vai ler o livro. eu vou ler um livro. Não, eu quero dizer um poema. Eu quero dizer um poema de Oswald de Andrade. Estamos aqui num clima que tem a presença de paulistas ou de quem vive em São Paulo. Mas o Oswald fez um poema chamado, e penso que isso dialoga com a cidade. Ele fez um poema chamado Nossa Senhora dos Cordões. Evoé, protetora do carnaval em Botafogo, mãe do rancho vitorioso, nas pugnas de Momo, auxiliadora dos artísticos trabalhos do barracão, patrona do livro de ouro, protege nosso querido artista Pedrinho, como o chamamos na intimidade, para que o brilhante cortejo que vamos sobremeter à apreciação do culto povo carioca e da imprensa brasileira, acérrima defensora da verdade e da razão, seja o mais luxuoso, novo e original, e tenha o veredictum unânime no grande prédio que dentro de poucas horas se travará entre as hostes aguerridas do riso e da loucura. Evoé, Evoé Baco. Vamos então. Marcelo Dantas, por favor. Obrigado. Será que a gente muda? Pode ser. Acho que sim. Ah, não precisa, eu vou falar daqui direto. Não, eu tô sem... Vamos lá. Tô sem áudio aí. Alô? Vai. O do Gogó? Foi. Bom dia. Quando eu recebi o convite para fazer essa palestra, essa conversa, eu refleti sobre o que tem sido a minha experiência nos últimos, 28 anos como curador do diálogo com a arquitetura. A primeira lição que eu aprendi sobre o diálogo com a arquitetura é que eu não brigo com paredes. As paredes sempre vencem, então a gente dialoga com elas. E aí, eu vou mostrar aqui uma sequência de experiências que deram, na realidade, duas linhas de pensamento. Uma delas é quando a gente oferece para artistas a possibilidade de intervir sobre a arquitetura, urbanismo, o espaço urbano e criar novas linguagens que utilizam das técnicas da arquitetura para criar espaços ou criar situações urbanas. Vocês estão me ouvindo, então? E a outra é quando a gente cria instituições que são ícones em si, né, de como a arquitetura pode se transformar em si no polo atrativo do pensamento, para poder a arquitetura sim carregar a arte dentro dela, ser o invólucro, o ponto de atração e de magnetismo sobre a arte. Então vamos lá. Lembrando, assim, por que isso acontece? Quer dizer, qual é o problema que a gente tem? O problema abissal do Brasil, o problema fundamental, que eu acho que nos últimos 20 e poucos anos foi muito sanado, é o problema de construção de público. Ou seja, como é que a gente faz para aumentar o interesse e a compreensão das pessoas sobre o universo da arte. Ou seja, tem uma coisa que sempre é um norte na minha cabeça, é que as pessoas, arte e cultura, estão competindo de igual para igual na mesma coisa, porque elas estão disputando esse tempo com o jogo de futebol, com o programa de televisão, com o restaurante, com o cinema, com todas as coisas. Então você, de alguma forma, tem uma competição relativamente desleal, lidando com a força que esses elementos têm dentro da cultura. Então você tem que fazer um trabalho muito forte para conseguir trazer um público novo
e criar uma nova fidelização ao interesse pela cultura. Isso era uma questão fundamental no Brasil em 1990, quando eu comecei a trabalhar. Era a questão, ou seja, as instituições eram fraquíssimas, tinham pouquíssima força. Hoje, o Brasil está no topo do ranking de visitação de museus no mundo. A gente não está devendo muito a isso, ou seja, a gente conseguiu de fato mobilizar uma quantidade de pessoas bastante grande para a arte, ainda assim carece de uma enorme forma de compreensão da sociedade como um todo. Uma das plataformas mais interessantes para você fazer isso, para você construir público, uma das mais poderosas é a arte pública. É a capacidade de você não precisar necessariamente deslocar uma pessoa para dentro de um espaço que tem uma liturgia e fazer a arte ressignificar o espaço que as pessoas já reconhecem. Isso sempre foi uma coisa que me interessou muito e nos últimos anos eu me dediquei bastante, entre outros projetos, a desenvolver essas plataformas e é isso que eu vou mostrar para vocês. Coisas que, assim, projetos que influenciaram muito a minha cabeça para fazer isso. O Public Art Fund em Nova York, que está fazendo 40 anos, né, que sistematicamente faz com que uma cidade super iconizada seja duplamente iconizada, permitindo com que artistas dialoguem com o espaço público, ressignificando esse espaço, né? Ou projetos como o Millennium Park, em Chicago, que fizeram com que a arte revalorizasse e ressignificasse completamente uma região da cidade e foi a arte que foi o motor disso. Projetos simbólicos como o Angel of the North, do Anthony Gormley, que significaram o fim de uma era e marcaram toda uma região, né, na Inglaterra. A arte pública tem esse potencial de aproximar as pessoas em torno de uma ideia, né? Ela tem uma coisa que é muito interessante. A arte pública, quando é boa, ninguém é indiferente a ela. As pessoas podem odiar ou podem amar, mas a pessoa nunca passa indiferente por ela. A morte da arte pública é a indiferença. Então, vou mostrar os projetos. Eu perdi o tempo errado. Primeiro, isso aqui é bem importante, os meus antecedentes criminais, né? Há mais ou menos 20 anos atrás, deixa eu voltar aqui. Como é que eu toco isso? Eu devia tocar sozinho. Tem um vídeo aqui. Foi. Isso é muito legal, esse projeto. A música não é importante, o importante é eu explicar isso. O que foi isso? 1999, Rio de Janeiro, Jenny Holzer. E a gente fez um projeto que primeiro ocupou a cidade com as projeções sobre a paisagem. Começou no CCBB, se espalhou pela cidade e foi ocupando com luz e textos, né, os truísmos da Jenny Holzer, as praias, o Pão de Açúcar, as ondas do mar, o arpoador, e durante uma semana a gente pintou a cidade com as luzes da Jenny Holzer, que é uma projeção de Xenon. Tem um problema nesse software que eu talvez tenha que fazer uma coisa diferente aqui. Deixa eu só mudar uma coisinha. É sutil, mas vai fazer toda a diferença do mundo, porque eu consigo controlar. Gente, para poder controlar as distâncias aqui. Ligar o mirror. Agora vai. Isso. Aí eu posso mexer nas direções. Por que isso é importante? Porque eu posso chegar aqui e mostrar isso para vocês. Por exemplo, quando as ondas do mar se tornaram suporte para uma intervenção pública. Ou seja, você passava pela cidade e as ondas elas eram o canvas, né, do que estava acontecendo ali. Isso foi há 20 anos e eu entendi a força disso. Parte desse projeto tem como premissa a gente poder nunca anunciar o que vai acontecer. Ele sempre entrava e aparecia nos lugares de forma subliminar. A gente montava a estrutura, a gente não anunciava, e as pessoas que estão em lugares de alta circulação, e as pessoas que estavam por ali passando, viam a mágica acontecendo, e depois as coisas iam embora. E a gente fez isso pela cidade toda. Isso aqui é no Pão de Açúcar. Isso me causou isso é a Jenny, né? Isso me causou um grande entusiasmo do potencial disso.
isso vai ter as consequências do que vai acontecer. Depois, um dos primeiros grandes diálogos de arquitetura que a gente conseguiu fazer, né, é essa obra que é já emblemática, que chama-se Ascension. Quem esteve no Rio de Janeiro e pôde ver isso, é um clássico, né, que é uma coluna de fumaça dialogando com uma arquitetura marcante da cidade, que é o CCBB, se movendo a 130 km por hora, com 36 metros de altura, né, dentro de um espaço dinâmico, ou seja, ele ressignificou completamente o espaço. Uma engenharia de louco para fazer esse projeto, uma turbina do lado de fora para sugar esse ar, todo um sistema, não sei se vocês estão vendo, 48 ventiladores sincronizados para poder fazer. A gente estava fazendo algo muito próximo da indústria aeronáutica como suporte de arte para fazer a coisa acontecer. Então aqui são dois exemplos, né, de como intervir sobre a cidade e como intervir sobre a arquitetura. Um aconteceu há 20 anos atrás e o outro há 10 anos atrás. Em 2011 e 2012, comecei um projeto que era uma brincadeira com a cidade do Rio, né, de oferecer para a cidade um repertório um pouco mais extenso, um repertório poético mais extenso. O que acontece com o Rio? Eu tenho uma crítica a fazer do Rio. Eu sou carioca, eu fui criado aqui, mas o Rio é uma cidade que celebra a si mesma o tempo todo, né? O Rio sofre desse mal. O Rio acorda todo dia de manhã e fala: eu sou lindo. Acorda todo dia de manhã e não consegue olhar mais nada nem ninguém em volta, e celebra a paisagem. Eu, inclusive, sou a favor de uma teoria que era construir um muro na orla inteira, de 50 metros de altura, durante 5 anos, fazer uma moratória da paisagem, para limpar a cabeça das pessoas e permitir que elas, quando olharem a paisagem, conseguissem olhar ela a partir de alguma outra coisa. De certa forma, isso está acontecendo com o Sérgio Cabral lá no Bangu. Mas, de qualquer forma, estou brincando, mas o OIR, então, nasceu com outras ideias para o Rio, né? O Rio pensado ao contrário, pensado de outra forma. O que é isso? Trazer artistas de fora do Rio para ressignificar essa paisagem, dar um novo sentido para essa urbanidade a partir de poéticas completamente exógenas. Por que isso é muito importante? Se você for olhar a história da arte brasileira, lato sensu, você vai ver que ela é repleta de nomes como Debré, Ecaute, Gauthieron, Verger. São todos esses olhares estrangeiros que, de certa forma, deram para a gente a iconografia fundamental do que a gente é. Eu falei, a gente precisa fazer com que esse intercâmbio de olhares continue acontecendo, né? Não só apenas celebrar o nosso olhar sobre nós mesmos, mas, na realidade, o olhar do outro para aquilo que nos é patrimonial. Esse projeto, acho que todo mundo deve ter visto essa obra, né, que estava na orla de Botafogo. E aqui tem uma relação plástica que eu acho bem interessante, que é a relação, primeiro, o volume, né? Essa obra tem 12 ou 14 metros de altura, está sobre a água, né? Mas boa parte das pessoas que conseguiu olhar isso de frente, né, entende que existe uma correlação entre um ícone da paisagem e essa cabeça. Ou seja, se você pensa em Rio de Janeiro, você sempre faz esse desenho, né? É um clássico. Faz isso aqui. A coisa mais engraçada quando você pensa em desenho o Rio de Janeiro, as pessoas fazem isso e depois isso, né? Que é o bondinho, é o traço dele. Ela aqui intervém exatamente sobre essa percepção, ou seja, é o cartão postal máximo da cidade, ressignificado por uma outra cabeça, uma cabeça de uma menina da Martinica, que sai de dentro da água e faz você olhar ela de uma outra forma. É o Jaume Plensa, grande artista espanhol. Ele se recusa a se chamar de espanhol, mas ele é catalão. Acho que todo mundo viu essa obra aqui no Rio, né? Tem alguém aqui nessa sala que nunca viu essa obra? Todo mundo viu. Aqui uma outra forma interessante de você olhar, o Eiji Ikeda, um artista do Japão, que pegou a Praia do Diabo no Arpoador, e a gente criou uma maneira nova de você ver a paisagem. O que é isso? Isso é um mapa estelar do céu, a partir desse ponto, dado pela NASA, que ele é revelado por 2 tipos de ondas. As ondas eletromagnéticas, que estão de Wi-Fi, 3G, celular, todas as coisas, e as ondas do mar. Essas 2 ondas sincronizadas interativamente sobre essa imagem ia revelando para as pessoas que estão ali embaixo um patrimônio de paisagem que elas não têm mais, que é o céu. O céu é uma coisa muito escassa de se ver no Rio de Janeiro, por causa da luminosidade e por causa da névoa.
muito pouca gente vê céus de estrelas no Rio de Janeiro. Então ele devolve o céu para o chão, para os seus pés, né, nessa escala pública. Uma obra completamente original de oferecer para as pessoas um olhar sobre a paisagem. Escala urbana, né, e essas ondas então elas vão sendo reveladas a partir da pulsação de frequências e a pulsação de ondas do mar. Também uma poética bonita entender a relação entre ondas do mar e ondas frequências. Né? Esse projeto continua com Eddie Goldsworthy, que cria uma caverna, né, feita de argila craquelada, que se autossustenta até que ela caia, no centro do rio, aqui do lado, inclusive. É uma quadra daqui. Esse é o Andy fazendo isso à mão e retrabalhando essa terra, os cabelos das pessoas. A gente teve que recolher os cabelos dos cariocas para serem a fibra que ligava essa argila. Ela é feita com a terra daqui e os cabelos. E até o dia que ela caiu. Né? E aqui o Brian Eno ressignificando um outro cartão postal do Rio, que é os Arcos da Lapa, com uma performance ao vivo de 77 milhões de pinturas, que na realidade um algoritmo que ele criou, que permitia ele criar em tempo real as pinturas e o som a partir de uma performance que ele fazia ao vivo ali dentro. Então, uma outra maneira de você pintar os Arcos da Lapa. E aqui Robert Morris, também com uma outra plataforma, que era criar um labirinto que gere o reflexo da cidade para ela mesma. O labirinto de vidro é um paradoxo em si, porque um labirinto, se ele é de vidro, você enxerga o caminho dele. Essa é a doce ilusão, porque o vidro, por causa da sua capacidade reflexiva, te faz perder a direção. Porque aquilo que você está vendo frontalmente de um jeito, se reflete duplamente e cria um jogo de espelhos e passa a se mover na direção contrária. Então as pessoas, mesmo sendo um labirinto de vidro, elas continuam se perdendo. Isso estava em frente ao Teatro Municipal, na Cinelândia, e também foi um sucesso isso. As pessoas, como várias, batiam com a cabeça nos vidros, porque elas não conseguiam encontrar o norte. Alguém sabe a diferença entre labirinto e maze? Que a língua portuguesa não tem essa capacidade, mas é bem interessante. Um labirinto necessariamente tem uma saída, e um maze não tem uma saída. Né? O maze é um lugar que você vai lá para se perder. Isso é um maze. E aqui o Henrique Oliveira, um artista de São Paulo, interessantíssimo, que cria no Parque Madureira uma outra forma de permitir às pessoas a entenderem o que é o interior de uma árvore. Né? Elas entram por dentro dessa orgânica feita do lixo de madeira da gente, criando essa plataforma que você entra. É o início do trabalho que ele vinha fazendo dos Penetráveis. Isso foi feito há 5 anos atrás. Você vai tocar um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu avanço. Pra vocês verem um pouquinho de coisa. As you fly in or you see pictures of Rio, you see Rio surrounded by the forests and the hills, and you see this city surrounded by nature. The external view of Rio is this powerful relationship to its environment. And then when you come to Rio and walk the streets, you realize it's not just around the city, it's in the city too. It's in the walls, it's in the street. And I feel that more than any city that I've been to, the presence of nature. So it was that kind of challenge for me as an artist who works with nature, is to find nature in the building and to make that connection between the building and its origin. And that's a very creative sort of dynamic for me to work with. Ao mesmo tempo que é muito legal fazer uma coisa aqui, é muito difícil também. Você tá com concorrentes desleais, né? And I went there and I feel very strange. Vou só passar uns trechinhos, que esse é um documentário longo. But this time is very mild. It's more profound, deep. Usual. I had with me my new app, which is called Scape, which is basically a music generating app. Made the
buses and the planes sound like they belong in the music. Esse dado é importante. O uso é uma das coisas que... Eu estou trabalhando com um arquiteto fascinante agora, que chama-se Ken Okuma. E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele começa a desenhar arquitetura a partir do cheiro, né? É o cheiro que define a arquitetura dele. E o Brian Eno fez uma coisa genial nos Arcos da Lapa, que foi um diálogo com a sonoridade da cidade. A gente criou um sistema surround, que a música era gerada, mas ela também amplificava e demonstrava os pulsos daquilo que estava acontecendo na cidade. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o enorme respeito que a Lapa, isso aconteceu à noite, uma sexta, num sábado e num domingo, e as gafieiras e todas as coisas da Lapa decidiram parar o som para deixar isso acontecer durante 1 hora e permitir que o som do Brian Eno, de certa forma, proliferasse sobre esses lugares. La pieza técnicamente está estabilizada con una estructura metálica, que es la que la mantiene estable debajo de un nivel del agua. Está fabricada con esta cosa casi de ensueño, de sueño. Cuando instalo una escultura, cuando pienso en un proyecto, la luz es muy importante. El sol nace justo detrás de la pieza y hace todo un movimiento por encima y el sol se pone justo delante. Me encanta ver cómo a medida que el día avanza, la pieza va cogiendo las sombras y las luces adecuadas, hasta que vuelve a acabar el día y es prácticamente toda la luz la recibe frontalmente. Es como si la pieza fuera evolucionando durante el día. Función de la escultura. Bom, e obviamente a arte pública tem esse potencial de ocupar a mídia de uma forma completamente diferente. Pouca gente sabe desse projeto no Rio de Janeiro, mas foi um projeto bem ambicioso que eu fiz em Belo Horizonte, que era uma conexão entre Belo Horizonte e a Ásia, né? E aí trazendo artistas da Índia, da China, do Japão, para ressignificar esse espaço. Isso daqui eu acho em si um projeto emblemático. Tatsunishi propôs a loucura, e isso foi feito de verdade em uma noite, de construir uma torre. Isso é uma torre arquitetônica, é uma torre de tijolos. E em cima dessa torre edificar uma casa, né? Isso é linguagem de arquitetura para produzir arte. A casa tem dimensões reais e a torre tem 35 metros de altura. Ela foi construída em uma noite. Ela precisava ser construída em uma noite. O lugar que ela está é completamente inusitado. Ela está em cima da rodoviária de Belo Horizonte, sendo ponto central na Avenida Afonso Pena, que é o coração da cidade. A gente colocou isso em cima da rodoviária, que é uma plataforma, que é um estacionamento aqui. E a casa tinha sempre uma chaminézinha em cima. A cara de surpresa das pessoas quando elas viram aquilo ao amanhecer no dia seguinte, e elas entenderam que algo de muito grave estava acontecendo na cidade. Sente a escala da coisa. Isso aí atrás é a rodoviária. Outra ideia absolutamente inusitada que a gente produziu foi a ideia de construir uma ilha. Ou seja, a proposta do artista era: vamos construir uma ilha dentro de um lago, em Belo Horizonte também, na Lagoa Santa Lúcia. E, de fato, essa ilha não existia. E ela falou: eu quero uma ilha, eu quero fazer uma ilha de plantas negras. Essas plantas eram pintadas em tinta nanquim, eram todas vivas, né? E elas eram cegadas na tinta nanquim. Esse processo de cegar a planta tornava ela ainda mais forte, porque ela brotava verde depois disso. Tem um lado político interessante, que essa lagoa é um abismo entre talvez o bairro mais caro da cidade e uma das favelas mais violentas da cidade. Elas compartilham a mesma lagoa, elas ficam de frente a frente. A favela de Santa Lúcia e o bairro de Santa Lúcia. Eles estavam aí. E aí a gente distribuiu pedalinhos para as pessoas, né, poderem visitar essa ilha. E elas visitavam quase como canais de Veneza, porque a ilha é penetrável. Você podia andar por dentro. Está vendo dos vasos todos com as plantas pintadas de negro. Do lado, está vendo de um lado, esses apartamentos do lado de cá, eles são um tipo de estética Belo Horizontina muito curiosa, que você tem um elevador que você pode levar o carro para o seu apartamento. Então você estaciona o carro na sala da sua casa.
E do outro lado você tem essa favela, que é uma favela violenta, de Belo Horizonte. E aí a garotada, obviamente, da favela abraçou o projeto de forma absoluta. Então, de novo, artistas construindo arquiteturas. Construção de ilha não é assunto de artista, é assunto de arquiteto, ou de engenheiro, ou do que for. E aí olha o que acontece com as plantas. Que o Zhang Huan, que propôs a construção de uma urna, na Praça da Liberdade, uma urna que levasse os ícones de uma pessoa para o além, aquilo que era as suas posses. É uma urna toda feita em concreto, em pó de mármore. E aqui a ideia de trazer um barco para dentro da cidade, Subodhgupta, trouxe um barco, só que esse barco era cheio d'água. Ou seja, faltava mar em Belo Horizonte, então ele decidiu trazer o mar dentro do barco. Esse barco foi trazido de Paraty até Belo Horizonte. Nunca mais eu faço isso na minha vida. É um barco enorme, demorou 45 dias para fazer essa viagem. E ele trazia água. Vou mostrar uns trechinhos, isso aqui é de verdade. Nada aqui é Photoshop, tá, gente? Viagácia é uma ideia que nasce de uma iniciativa maior de tentar usar a arte pública como uma ferramenta para ampliar a percepção e o vocabulário das pessoas para a arte contemporânea. Ou seja, permitir que pessoas Em si, esse projeto é uma ação social muito grande, porque ele foi feito sempre com a comunidade. Todos eles foram feitos com um engajamento comunitário dentro dos projetos. A participação de mão de obra, Sente a proporção da casa em relação aos edifícios. Isso aqui é bonito de se ver. Deixa eu mostrar isso para vocês. Isso é a montagem dessa estrutura em uma noite. Ela foi toda pré-moldada em pedaços e ela foi esculpida. É uma noite inesquecível, em que você não tinha nada e isso tudo acontece em uma noite. Outro projeto que talvez as pessoas tenham visto aqui no Rio, que também é um fortíssimo diálogo com a cidade e com esse potencial, era Corpos Presentes, esse é o Event Horizon, que são a colocação de obras dessas figuras, no alto de edifícios. A gente fez em São Paulo e fizemos no Rio. E essas colocações, que eu acho bem importantes, vocês estão vendo eles ali no canto, estão vendo lá em cima, no canto, no outro, isso causou uma coisa muito interessante. No mesmo dia, imediatamente, o Corpo de Bombeiros recebia sequências de chamadas de que tinha um suicida num prédio, um suicida no outro prédio, outro suicida no outro prédio, e assim ia. Ou seja, de repente a gente notou que as pessoas reolharam aquele espaço, que era neutro. Esse espaço passou a ser definido por um campo, um campo imaginário, que passou a ser ocupado por essas figuras. Vistas de longe, você não sabe que elas são esculturas. A gente fez em Brasília também uma versão menor. Mas lá está, isso é em São Paulo, overlooking a cidade. Lá 2, aqui no Rio isso, bem pertinho daqui. E na capa da Folha de São Paulo, a arte que apavora. Então, esse potencial de você... Deixa eu ver se tem vídeo aqui. In the southern hemisphere, and I suppose every time it's kind of Anthony Gormley, o helicóptero indo salvar a pessoa. With philanthropy, I think they ask the ones on the street, in a way, ask you to make a connection between them and the ones that you can only see on the horizon or on the skyline, and the continuation of that question: where does this thing end? Where does this infection of the inner life of the city end?
Ou seja, de novo, um artista redesenhando o espaço físico de uma cidade e fazendo com que esses edifícios ganhem um outro sentido. Até hoje, quando eu passei por São Paulo, pelo Rio, principalmente por São Paulo, que São Paulo era bem no Vale do Anhangabaú, era mais fácil de visualizar. Eu sempre procuro aquelas pessoas no alto dos prédios. Elas passaram a habitar o meu imaginário. Ou seja, elas deveriam estar lá e não estão. Né? Que uma outra intervenção bastante radical que a gente fez com Tsai Ko-chang, e nada mais é do que uma infestação de helicópteros, aviões, submarinos, discos voadores, Yves Klein e outras figuras ocupando o espaço aéreo de uma cidade como São Paulo. Isso aqui você está do lado da Bolsa de Valores, no Centro Cultural Banco do Brasil, uma zona pedestre. Duas coisas fascinantes sobre esse projeto. A primeira é que você está andando na rua e você não se dá conta que você está olhando. Você, de repente, ocupado por aquela coisa que é tão insólita, mas tão insólita, que tem um disco voador pousado na sua cabeça, que você prefere não acreditar no que você está vendo. Tem um submarino na minha cabeça. E as pessoas passavam por uma espécie de denial, né? Uma crise de negação diante da coisa. Isso é tão interessante porque esse projeto estava montado durante os grandes protestos de São Paulo de junho de 2013. Os protestos que geraram aquela coisa que aconteceu a exatos 100 metros daí, e todas as agências bancárias que estavam no entorno desse lugar foram destruídas. Essas obras foram intocadas. Ou seja, reflete, de certa forma, um vínculo que as pessoas têm com a arte pública. Se tem uma coisa que, nesses anos todos, já há centenas de projetos, eu ainda não vivi, foi vandalismo. Por incrível que pareça. Se isso quer dizer alguma coisa, eu estou aprendendo com isso. E esse vídeo é super legal. Obviamente eu não tenho tempo de passá-lo todo, mas deixa eu passar um pedacinho para vocês. Junto com essa obra no Rio, a gente teve um convidado especial. E as pessoas estavam então aí recebendo. A gente fez isso na cidade. No Rio a gente fez dentro do CCBB, que eu considero uma área pública, uma praça pública da cidade. Eu acho que o átrio do CCBB tem o fator simbólico de ser uma praça. É uma praça coberta, porque ele é a melhor conexão entre duas ruas, é um caminho natural. Então ele tem esse valor simbólico. Só queria mostrar o final. É uma ode aos grandes inventores, né? As pessoas que de alguma forma criaram. Ele olha na realidade para a relação entre ciência e arte e ao inventor livre, que é um cara que ainda existe na China. Vários desses inventores dessas obras morreram usando elas. E são pessoas que se dedicaram ao voo, ao mergulho, a todo o uso da mente para te levar a alguma outra dimensão. Fruto desse projeto, eu fui convidado para ser o curador da Bienal de Vancouver em 2014. E eu levei a gente fez vários projetos com vários artistas estrangeiros e brasileiros. Eu vou mostrar o case de 3 artistas brasileiros que eu levei para lá para fazer projetos de arte pública. Entre eles o Vic Muniz, que fez um projeto muito interessante, que ele mobilizou a comunidade, ele fez uma projeção enorme sobre o chão, e esse lugar é repleto de pedras e de madeiras. E aí as pessoas utilizavam essas pedras que eram brancas e a madeira que era escura para fazer o desenho. O desenho era feito
colaborativamente com a comunidade. E foi feito então esse pavimento inteiro, a todas as noites, era projetado a partir de uma torre. Eu acho que tem uma imagem da torre aqui. A torre projetada, e as pessoas iam com as madeiras e pedras tentando preencher o desenho comunitariamente. Essa se tornou um emblema, hoje é um ícone de Vancouver, é uma obra dos gêmeos, que pegou um silo de concreto, de uma fábrica de concreto, que ficava no lugar mais prime de Vancouver, ao lado do mercado de comida e tudo mais, e ressignificou eles para serem esses personagens que passaram a ser presentes e adorados na paisagem da cidade. Essa obra eu acho extremamente bem sucedida, do Zé Rezende. A gente observou o fluxo do rio Fraser, que é o rio que chega para Vancouver, trazendo as toras de madeira e levando os bens de um lado para o outro. No Canadá é um país muito de troca de matéria-prima, e ele decidiu então fazer um engavetamento de containers. Os containers estão nos trens, nos ônibus, no mar, para cima e para baixo, eles se engavetam e na beira do rio passam a significar. Essa obra é permanente. Isso também se tornou um emblema da cidade de New Westminster, na Baía de Vancouver, em frente a Vancouver. Tem um videozinho que eu acho que mostra. The way I'm working all my life is a construction that I can mix things that you can find in everyday life. The fluidity of taking New Westminster. For both, and I think missing that opportunity won't be controversial. Is controversial to some. É muito interessante que esse foi um projeto que, obviamente, teve que ser votado na Câmara, defendido, tive que pegar, fazer todo o pitch para esse projeto poder acontecer, argumentando as questões dele. Ele causou, de fato, uma comoção na cidade, de gente contra, de gente a favor e tudo mais, mas hoje ele é um projeto muito adorado, virou um parque, essa região. Em 2015, a gente fez uma outra versão do IR, com o Song Dong e o Daniel Buren. No Daniel Buren, a gente ocupou o Parque Dois Irmãos, no alto do Morro Dois Irmãos, também com uma arquitetura, uma obra. Eu chamei essa versão de IR Intra, que era para olhar, na realidade, a relação de arquitetura com o espaço. Então, artistas produzindo arquitetura, que geravam uma surpresa dentro do espaço. Daniel Buren. E o Song Dong, que também na rotunda do CCBB, criou uma casa feita de pedaços de janelas e espelhos, trazendo inclusive a porta da casa dele para ser colocada aí dentro, e criou essa estrutura penetrável dentro do CCBB. Aqui mostra um pouco. Eu tenho que me preocupar um pouco com o tempo, porque esses vídeos consomem muito tempo. Uma intervenção bastante silenciosa, mas linda, do Daniel Buren, que pinta a cidade o tempo todo, com um diálogo com o sol, com a luz, com coisa. Em 2016, a gente fez um projeto chamado IR Play, que era uma ativação pensando no significado do esporte, da prática física, em diálogo com a arte. E aí a gente fez coisas como essas aqui. Isso aqui é muito legal. Eu acho uma das intervenções mais singelas. Essa precisa do som. Parque Madureira. A simplicidade dessa intervenção é linda. Deixa eu ver se eu consigo. A resposta a uma coisa que as próprias pessoas de alguma forma já têm como manipular. Tem um momento para mostrar isso para vocês. Deve ter aqui. Aqui agora. La importancia que tiene esa cuestión. Es el final del parque y me parece. Esta obra es la primera vez que se realiza, que se instala. Durante 1 quilômetro, só as pessoas que corriam conseguiam desvendar a senha da obra, que era a nona de Beethoven, revelada em tune, com todas as barrinhas que estavam na grade do parque. A gente olhou para a grade do parque e falou: isso aqui é uma partitura. Tudo que se precisa fazer é se criar a linha musical para eles e permitir que as pessoas corram. E a atividade física revelaria a arte. Caso contrário, não é nada.
né? Ela é fruto desse lado da atividade. Com a VAF, a gente fez uma outra ação que era o skate. Então, permitir fazer tipo um monumento à prática do skate. Você dá um aval aos skatistas, né? Isso eu achei super importante, assim. O skate tem uma conexão com o meu trabalho muito forte, assim, de você apropriar a cidade, transformar a cidade de uma forma otimista e quebrar o status quo, né? É uma ideia, um conceito, assim, que eu estou sempre procurando no meu próprio trabalho. Onde está instalado a obra. De novo, também uma arquitetura, né, criada para a atividade física e ela que permite que as pessoas... E a Ana Bernardes criou essa outra obra que é uma estrutura em bambu que permitia uma série de atividades físicas que potencializavam o corpo das pessoas. Vamos falar de outros diálogos entre arquitetura e paisagem. Isso aqui é um projeto que pouca gente sabe, muita gente pode saber, mas pouca gente já foi lá. É uma cachoeira que existe entre o Rio de Janeiro e Angra dos Reis. E a Mariko Mori criou um anel, né, de um material especialíssimo, que quando o sol bate nele, ele refrata a luz em várias direções. Isso ocorre no alto dessa cachoeira, especificamente no mês de junho. É espetacular porque o sol se alinha, ele está exatamente no ponto do solstício de inverno. Nesse momento a cachoeira estava bem mansa, estava uma era seca, mas quando a cachoeira é abundante, isso aqui é repleto de água, ele produz até arco-íris. Então, uma máquina de intervir sobre a paisagem. Aqui um diálogo entre arquitetura, no caso do Niemeyer, né, e da Oca, e artistas fazendo várias obras que lidam com a história dos inventos. Né. Ou seja, é inevitável, quando você faz alguma coisa na Oca, ou você dialoga com o edifício, ou você perde, porque a Oca é muito absoluta. Então, todas as obras aqui estão, de alguma forma, em diálogo com o que a arquitetura tem de potencial. Por exemplo, essa é uma obra linda, que na realidade ela deglute o concreto de São Paulo e tenta transformar ele de volta em pó. Então, eles pegaram todos os entulhos, né, de demolição, e todos os dias eles eram moídos nas próprias máquinas que fizeram esse concreto. Era uma espécie de coma de novo aquilo que você um dia produziu. Né? Ali uma geodésica, que a Oca é uma espécie de geodésica, né? E aí ele permite entender o que a geodésica tem em relação à gravidade. E aqui Janet Cardiff. Não vou me estender para o horário. Que evento foi esse? Invento, que é uma exposição sobre a relação entre a invenção e a arte. Ou seja, olha, na realidade, para invenções como o elevador, o avião, a televisão, a lâmpada, e fala dos momentos em que artistas se apropriaram dessas coisas para criar elementos de linguagem. Ou seja, ele bebe na história da inovação e da tecnologia para criar alguma coisa. De novo. Isso aqui é Hirkrit Siravanija, fazendo uma obra que é também um pavilhão arquitetônico. Acho que eu pulei aqui os pedaços que permitiam você ver o pavilhão, mas o pavilhão é uma construção inteira que traz para as pessoas a possibilidade delas provarem sabores de coisas que elas nunca provaram, como, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, ou a floresta amazônica, ou o deserto do Saara, ou a Antártida. Então, as pessoas chegam nesse pavilhão de vidro que foi construído pelo Hirkrit, né, um projeto dele, para provar essas espécies de hóstias. E cada uma dessas hóstias são todas iguais visualmente, né, tem um sabor, e você precisa conectar esse sabor com alguma imagem que você tenha dentro do seu imaginário sobre esses lugares. As filas eram contundentes. Todo mundo queria provar alguma. Saara, Amazônia, Antártica.
também no sentido de olhar para a intervenção sobre a paisagem, eu acho que um artista maravilhoso para isso é Michelangelo Pistoletto. E a gente fez com o Michelangelo Pistoletto um projeto lindo de criar um terceiro paraíso em Brasília, feito de árvores. O terceiro paraíso é essa forma dele, já notória. Em Brasília a gente criou ela com árvores plantadas dentro desse jardim. Essa semana a gente abriu em Belo Horizonte uma intervenção também sobre arquitetura super forte, do Erwin Wurm, intervindo sobre a fachada do CCBB de Belo Horizonte, criando essa situação bastante inusitada de diálogo entre a arquitetura e o imaginário. Isso foi em Brasília. Essa é uma outra visão de como você intervir sobre a paisagem. É um balão da Patrícia Pittinini que navegou sobre os céus de São Paulo, né, trazendo um pouco dos seres inventados por ela para o espaço público. Então, nesse caso, o balão é a obra e o espaço público é o território. Não é uma arquitetura, mas é um diálogo com a arquitetura. Bom, agora vamos falar do outro lado da moeda, que é como lidar com a arquitetura, que de alguma forma se torna em si um ícone para trabalhar isso. Quer dizer, um desses exemplos é o Museu da Língua Portuguesa, sofrido com o fogo e tudo mais, mas que na realidade soube utilizar um espaço icônico da cidade para ressignificá-lo por completo a partir do seu conteúdo. E isso aqui é um dado que eu uso bastante como exemplo. Quer dizer, essa atração não existia, ela passou a existir no dia que a gente quebrou um forro e viu a qualidade da mansarda de madeira que havia por trás, que depois queimou, mas que era essa mansarda de madeira que permitia que a gente criasse uma coisa que seria a cabeça, né? Onde é que está o topo da pirâmide na cadeia alimentar da linguagem? É a poesia. É a poesia e a música. Então, dentro desse lugar, é a vivência absoluta da poesia dentro do Museu da Língua. Acho que isso foi uma iniciativa muito forte minha de fazer esse troço acontecer lá dentro. E aqui é uma sacada muito grande do Paulo Mendes da Rocha, de entender que esse prédio, na realidade, não deveria existir. Esse prédio é apenas um pudor das pessoas, a arquitetura de ferro, que elas consideravam feia. Então, construiu-se o museu, o prédio da Estação da Luz não tinha nenhuma função. A única função que ele tinha era servir de fachada, que nem fachada cenográfica, né? Então, ele tinha o tamanho de um trem, mas ele era extremamente estreito, 120 metros por 12. 12 era apenas o suficiente para ele ficar em pé, e os 120 era para cobrir o tamanho do trem. E aí, a sacada foi dizer, nós temos que fazer alguma coisa que denuncie esse imaginário, essa janela. Então, a gente criou uma coisa que permitia que você enxergasse aqui, o interior da estação e visse aquilo que está do outro lado, a razão de ser, dessa transparência, uma espécie de raio-x daquilo que se tentava esconder, que era a estética do ferro, que no início do século era inaceitável. E agora a Japan House. Bom, a Japan House é a nova instituição em São Paulo, tem sido uma surpresa a maneira como a cidade tem abraçado esse projeto, uma felicidade enorme. É um projeto que foi chamado pelo governo do Japão para desenvolver, que está sendo feito em Londres, São Paulo e Los Angeles. O primeiro a ficar pronto é o de São Paulo, o próximo será o de Los Angeles e o de Londres. E a gente pegou um prédio que existia, destruiu o prédio todo, manteve só as lajes, e construiu uma estrutura feita em papel, vidro e madeira, sem paredes, não tem nenhuma parede interna, só paredes periféricas, todas elas com fussumas que passam pelo espaço. E começamos com uma exposição que já fez 200 mil pessoas em 8 semanas, ou seja, uma média de 5 mil pessoas por dia, quase. E ela foi completamente abraçada pela cidade, a Japan House. A Japan House, ela é um lugar que, ao mesmo tempo, celebra esse amor que existe entre a cultura brasileira e a japonesa e vice-versa. Celebra um pouco a ideia do craft, da mão, da cabeça, da maneira secular do japonês trabalhar com arte e entender que a arte conceitual no Japão é um produto bastante raro. A arte no Japão tem que se transformar num objeto, tem que se transformar em alguma coisa real. A filosofia precisa se expressar de forma material.
Então, tudo aí revela isso, ou seja, um diálogo entre o contemporâneo e a tradição. Essa forma de fazer a fachada é uma forma super antiga, chamada suquia, né, de arquitetura de madeira, sem pregos, sem nada. Só que, não sei se vocês repararam, ela está flutuando no ar. Não tem nada que sustenta ela nesse pedaço daqui, ali em cima da escultura. Isso só é possível por finos cabos de fibra de carbono. Então, esse diálogo entre aquilo que é inovação de ponta com tradição, juntos, eles têm um potencial maravilhoso. Isso é uma lição que o Japão deixa bem claro. Assim. Entre a ciência, a matemática e a arte, existe um namoro fascinante quando eles se entregam um para o outro. E o espírito da Japan House é um espírito de encontro. É um espírito, primeiro, o que mais me fascinou nesse projeto foi poder fazer um projeto que não era exclusivamente de arte. Ou seja, que falava de design, falava de moda, falava de gastronomia, falava de inovação, de tecnologia, de tudo. Ou seja, fala da vida, né? Esse frescor que é você poder fazer alguma coisa que não está involucrado exclusivamente dentro do muito pequeno universo de percepção da arte e abrir para a sociedade como um todo. Isso que foi muito bacana e que tem sido, e é uma coisa que eu tento dizer assim, eu preciso falar com a minha tia, sabe? Eu preciso falar com uma criança, eu preciso falar com o passante da rua, eu preciso criar linguagem que de alguma forma seja acessível a essas pessoas, porque são essas pessoas que de alguma forma vão fazer uma diferença se forem tocadas pela arte. Então a gente precisa ser permeável, a gente precisa criar plataformas que de alguma forma inspirem pessoas comuns e não apenas os nossos pares. Isso eu tenho como um mote de vida para mim, ou seja, eu não quero fazer curadorias exclusivamente para o pequeno grupo de amigos que eu posso reunir numa festa. Eu quero fazer isso para as pessoas que eu não conheço, para as pessoas que eu não consigo acessar, as pessoas que não sabem o que a gente está fazendo. E a Japan House veio com essa proposta muito clara, ou seja, a gente precisa fazer amigos em toda a sociedade. Esse é o interior dela. E a gente começou o projeto da Japan House com uma ação que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é a biblioteca. É um espaço relativamente pequeno, mas com uma otimização excelente. São 3.000 metros quadrados, mas 3.000 metros quadrados que tem uma... Você imagina, se a gente consegue abrigar 5.000 pessoas por dia, né, em 3.000 metros quadrados, é uma densidade fabulosa de visitação. São espaços de workshops que se convertem em auditório, que se convertem em tudo. Essa é a primeira exposição, Bambu. E a gente começou o projeto fazendo uma coisa que também é uma intervenção pública, por isso que eu trouxe para cá. Não é arquitetônica, mas ela é sobre a cidade. A gente mobilizou 30 bicicletas durante 30 dias com flores circularem pela cidade, ressignificando todos os espaços da cidade com essa mensagem florida japonesa muito forte. O Makoto Azuma, que é um grande artista das flores no Japão. Esse é o Akio Azuma. Essencialmente é isso que eu queria mostrar, para ilustrar, na realidade, como esse pensamento pode se manifestar de diferentes formas e o que a gente tem pesquisado de linguagens que permitam isso. Ou seja,
Eu acho que a base do trabalho que eu faço é um trabalho de múltiplas linguagens, ou seja, eu nunca estou preso a uma coisa, mas assim, a tentar desenvolver uma solução que funcione para algum contexto diverso, mas que valorize de alguma forma o espaço público, que valorize a arquitetura existente no local, que dialogue com essa arquitetura e que faça com que artistas se empoderem da linguagem da arquitetura e que, de certa forma, arquitetos se sensibilizem com elementos da arte dentro daquilo que eles estão fazendo. Isso é o que me norteia assim, para esses anos de trabalho e na tentativa única, né, de construir uma massa de pessoas sensibilizadas por essas ideias, outras ideias. Obrigado. Ajuda assim. Mário Quintana. Dorme, ruazinha. Dorme, ruazinha, é tudo escuro. E os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. Dorme, não há ladrões, eu te asseguro, nem guardas para acaso persegui-los. Na noite alta, como sobre um muro, as estrelinhas cantam como grilos. O vento está dormindo na calçada. O vento enovelou-se como um cão. Dorme, ruazinha, não há nada. Só os meus passos, mas tão leves são que até parecem, pela madrugada, os da minha futura assombração. Dorme, ruazinha. Então, obrigado pela presença de todos. Agora está menos tarde, menos cedo, mais tarde, então não sei como vocês estão. E vou tentar falar uma meia hora de um projeto do qual participo desde 2012, que chama Casa do Povo, que fica no Bom Retiro. E foi muito bom poder ouvir o Marcelo, porque acho que as falas vão se complementando um pouco. Porque justamente talvez eu me interesse mais pelos vazios do que pelos cheios, né? Então, dentro desse desenho, desse arcabouço que o Marcelo desenhou, né? A relação da arte com a arquitetura, como a arquitetura pode acolher a arte, essa relação com o público, talvez eu estou num espaço intermediário que foca mais na questão dos vazios. E nessa conversa de arte, arquitetura e cidadania, né, que é um dos elementos, talvez eu acabo falando mais de cidadania, de uma certa maneira. Então, vamos falar, claro, de espaço, de arquitetura, de arte, mas talvez mais por meio dessa chave. Porque, enfim, a gente sabe que estamos num momento relativamente complexo, politicamente, e que a gente não pode pensar nessa relação entre arte e arquitetura sem levar em conta justamente essas consequências com a cidadania, que está sendo atacada, né, de outras formas, enfim, no contexto político atual. A gente vê que os espaços públicos estão perdendo justamente espaço, que a gente vê que escolas públicas sendo fechadas, enfim, a gente pode fazer uma lista longa de espaços ditos públicos que acabam sendo cada vez mais minimizados, né? Por isso que no último ano cada palestra costuma começar com um Fora Temer, que é um Fora Temer não para ele ir para a rua, para ir para um outro fora, para deixar um espaço, um vazio que possa ser ocupado de alguma forma. Se eu falo coisas um pouco enroladas, porque eu sou francês, eu peço desculpa. Não é um sotaque paulistano, um francês com um sotaque paulistano, bem bizarro aqui. Então, por favor, não hesitem em levantar a mão, não entendi o que você falou, que eu reformulo aos poucos. Então, eu fiz essa pequena introdução, não apenas para poder falar Fora Temer, mas também para dizer que, no fundo, a gente não pode deixar de tocar essas questões mais próximas e mais distantes relacionadas à cidadania quando a gente fala de arte e arquitetura e quando a gente fala de espaços públicos. Eu vou pegar um exemplo, que é esse exemplo da Casa do Povo, e falar em dois momentos. No primeiro momento, mostrar como o espaço funciona como ferramenta, né? E no segundo momento, dialogar sobre essa função do comum, que a gente estava falando mais cedo sobre isso. E
Eu trabalho num outro projeto, e quando eu recebi o convite eu hesitei, né, entre falar sobre a Casa do Povo e a Vila Itororó, que é esse outro projeto, e afinal de contas eu não me arrependo tanto de falar somente deste, porque ele foca mais nesses vazios, talvez. Enquanto a Vila Itororó, a gente pode conversar talvez um pouco depois disso também, o espaço no Bexiga, ali em São Paulo, que é um conjunto de 11 casas, de uns 10 mil metros quadrados construído, e que estamos reformando, né, e tentando entender o que é essa reforma e como usar este espaço. E abrimos um centro cultural temporário no meio do canteiro de obras. Então teria uma relação talvez mais direta com o tema, mas de repente, depois da fala do Marcelo, acho que isso pode funcionar bem como maneira de continuar. Não vou conseguir, mas não consigo. Onde que eu aperto? Sim, aconteceu alguma coisa? Não, foi embora. Para o outro lado. Voltou. Onde que sai aqui? Talvez tenha que vir para cá um pouco. O sensor parece que é aqui. É, você poderia vir para cá. Na setinha. É só na setinha. Acho que o sensor está aqui na Vai embora. um púlpito. Isso. Ok, beleza. Então, acho que todos nós trabalhamos com espaço. Quando a gente trabalha com curadoria, a gente trabalha necessariamente com espaço, né? Então, por um lado, acho que o convite e toda a conversa de hoje, que continua hoje à tarde, ela é óbvia. A gente não pode trabalhar com arte, não trabalhar com espaço e com tempo. Mas o espaço é um dado fundamental. Ao mesmo tempo, ela não é tão óbvia, porque a gente vê que, ultimamente, essa questão do espaço público, do espaço privado, da ocupação de vários espaços públicos, está vindo à tona de maneira cada vez forte, e a politização da arte nos últimos anos é cada vez também mais presente no cenário brasileiro. Ao mesmo tempo em que, não por acaso, as cidades brasileiras também estão pegando fogo, as manifestações estão crescendo, etc, etc. Então é engraçado, porque a gente está num lugar que ao mesmo tempo pode parecer um tanto óbvio, mas também um tanto urgente. Então eu vou tentar tratar ele a partir deste exemplo e levantar algumas perguntas, algumas questões ao longo do caminho, que é um pouco tentar qualificar o debate, entender como a arte pode ser uma ferramenta de transformação e de tensão nesse contexto atual, e que ferramenta ela traz, e como ela dialoga com o lugar da política sem o despotencializar, que é sempre um risco grande, né, que a arte corre, né, de normalizar as questões que ela quer tratar, né. Acho que o Mar trabalha muito essas questões, inclusive, porque está num contexto também complexo, desde a sua criação, né, tentando lidar com este espaço que está abaixo, né, com as arqueologias que foram feitas, as primeiras exposições, né, com Yuri Firmeza, etc. E os trabalhos mais recentes, como a exposição de longa duração que está agora dialogando com a identidade indígena dessa cidade, da região, do país. Então, a gente tem que entender como a arte pode realmente ser uma ferramenta que não despotencializa, normalizando, transformando em mercadoria, mas ao contrário potencializa algumas questões, algumas lutas, e isso se relaciona, nesse sentido, acompanho muito essa frase do Marcelo, que fala ao mesmo tempo das práticas artísticas e das instituições, né, dos espaços que a gente cria. Porque a gente não pode não se colocar essa questão de qual tipo de instituições culturais precisamos hoje, né? Quais são os espaços que precisamos hoje para poder tensionar cada vez mais esse diálogo. Eu acho que o Mar, inclusive, também, com a Escola do Olhar, tenta colocar essas questões. Então, essa é a primeira parte, que vou falar rápido do espaço como ferramenta. Eu vou contar histórias, porque acho que sábado de manhã é sempre legal para a gente se aterrar, contar algumas histórias. E a história deste lugar, que se chama Casa do Povo, que fica, para quem conhece São Paulo, no Bom Retiro, que é do lado do Museu da Língua Portuguesa, lá perto do Parque da Luz, né? A gente chama isso de bairro central, não é o centro-centro, mas são os bairros centrais, um pouco no norte do centro histórico de São Paulo. E, enfim, e neste bairro foi criado em 53, erguido em 53, né? Mas a pedra fundamental, que é essa cerimônia ali, é de 46, uma casa. Eu gosto, sempre quando eu falo deste lugar, e ainda mais hoje, eu gosto de começar com essa imagem, porque não tem nenhuma arquitetura. Só tem pessoas, e são essas pessoas que vão erguendo essa casa, né, chamada de Casa do Povo, que deve funcionar como uma ferramenta, né, de transformação, de acolhida nesse bairro tradicionalmente de imigrante. A comunidade de imigrante que funda a Casa do Povo é uma comunidade de imigrantes da Europa do Leste,
judeus que se autoproclamam progressistas, e o desejo de erguer uma casa tem duas origens. Por um lado, uma frente antifascista, que é criada em 1936, em Paris. Tem uma seção judaica dessa frente antifascista, que é basicamente parar de brigar nessa esquerda ampliada, que vai da social-democracia ao anarquismo, passando pelo comunismo, o socialismo, unir as forças e identificar o inimigo. O inimigo é o fascismo. Então essa frente antifascista tem uma seção judaica que pede aos judeus ao redor do mundo abrirem espaços, centros culturais, teatros, jornais, escolas, bibliotecas, o que eles puderem para lutar contra o fascismo. Então começaram a pipocar associações do mundo todo, né? Buenos Aires tem uma comunidade judaica grande, Rio de Janeiro, que até hoje tem uma associação chamada ASA, Associação Shalom Aleichem, Nova York, Toronto e São Paulo. Então começaram a pipocar um monte de associações, uma vida associativa muito forte nos bairros onde tem uma presença judaica mais forte. Ao mesmo tempo em que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, tem um desejo de homenagear os que tinham sido assassinados nos campos de concentração. E essas duas origens, né, a ideia de fazer um memorial e a ideia de abrir um espaço que juntasse associações que já existiam no bairro, essas duas ideias se reúnem numa ideia de fazer um monumento vivo. E aí que é realmente interessante, que esse mesmo pessoal se encontra em 53, alguns pisos acima, né, numa casa construída, né, em cima deste terreno. E a casa que é construída são espaços vazios, são grandes vãos, né? É uma arquitetura moderna, o arquiteto Ernesto Manjo fez um estágio com o Le Corbusier no fim dos anos 40 e volta para São Paulo para construir então este lugar para essa comunidade judaica progressista. E o interessante é isso, não é um centro cultural apenas, ou seja, um lugar que congrega associações que existem no bairro, né? Quando ele abre a escola, vem para a Casa do Povo, que já existia, o jornal que já existia, vem para a Casa do Povo, os grupos de teatro vêm para a Casa do Povo. Então não é apenas um centro cultural, é também um lugar de memória, é também mas no memorial, né, onde você iria uma vez por ano colocar flores, uma escultura, justamente, enfim, um espaço público, com alguns nomes de quem doou dinheiro, com alguns nomes de quem morreu, não um memorial que separa o lembrar das outras esferas da vida, mas um espaço vazio, um monumento vivo, um lugar onde lembrar é agir. Então, criou esse espaço vazio, né, que é preenchido pelas pessoas que o construíram. E estou indo sempre no sentido errado e paro. Pronto. Esse é o mesmo espaço, né? Puff, né? Isso em 53, isso em 2012, 13, quando eu entrei. E eu gosto muito dessa imagem porque a gente vê o quão o espaço vai se esvaziando das pessoas com o passar do tempo. Por quê? Várias razões. O bairro muda, né? Muitos judeus do Bom Retiro saem do Bom Retiro e vão para o que nós chamamos do melhor retiro, que é o Higienópolis. Enfim, e deixam muitas vezes também a esquerda política, ao mesmo tempo em que a Casa do Povo perde o inimigo, que é a ditadura, porque nos anos 60, 70, a casa é um foco de resistência à ditadura. Muitos filhos e filhas de perseguidos políticos estudam lá com nome falso, recebendo bolsa, por causa de todo mundo preso e torturado. Então, a casa, enfim, perde o inimigo contra o qual ela se definia de uma certa maneira, que é a ditadura, mas também perde o amigo, as macro-ideologias de esquerda, que era do muro em 89, enfim. Então, a casa vai perdendo tudo que a constituía, né? Ao mesmo tempo que a casa nunca foi um centro judaico, né? Sempre foi um espaço que se abriu para a cidade. Foi feito por uma comunidade específica, mas aberto para a cidade. E não por acaso acolheu o Teatro de Arena, o Augusto Boal, o Gianfrancesco Guarnieri, o Renato Borghi, a Lígia Fagundes Telles dava aula lá, enfim, quando o Herzog, que é da Casa do Povo, morre, uma peça feita pelo Guarnieri, que chama Ponto de Partida, na Casa do Povo. Enfim, tem toda uma vida de resistência, de vanguarda política e cultural, que acaba minguando, anos 80, 90, 2000. Porque quem quer, enfim, depois da ditadura, falar da ditadura? Né? Quem quer olhar para este lugar de novo, que não deixa de lembrar, né, uma resistência contínua? Ele perde sentido. Né? E os espaços, e talvez a melhor definição do patrimônio, né, estamos falando um pouco de patrimônio antes, é o valor que as pessoas dão às coisas. Né? Se alguém reconhece que esta coisa tem valor patrimonial, então se torna patrimônio. Se a casa se esvazia, só sobra uma casca. Né?
Então, aí um pouco, quando eu entro nessa Casa do Povo em 2012, só tem um coral de mulher de terceira idade que cantam em Yiddish o hino dos partisanos. Yiddish, que é uma língua falada por judeus da Europa do Leste. E são terra que não conseguem subir a escada, tem um resto do prédio meio abandonado, e ficam lá cantando o hino dos partisanos. Uma faísca fantástica, ao mesmo tempo um lugar que perdeu o sentido, que está de uma outra época, né? Que está num território que não existe, que não dialoga mais com um bairro, que hoje é principalmente boliviano e coreano. Então, basicamente, como se encontrasse assim uma ferramenta, né, em algum lugar, e que eu tive que pensar um pouco como usá-la, né? Como se um martelo tivesse que deduzir o prego, mas não só o prego no qual ele vai bater. O martelo tem que deduzir também o usuário, quem vai usar este martelo. Então a casa, de uma certa maneira, é como se tivesse encontrado uma ferramenta, né, e tentar achar uma forma de usá-la. Né? Entender como ela pode ser útil hoje, porque a história não está escrita na parede, ela está inscrita na arquitetura, ou nos corpos das pessoas que usam a casa. Então uma história um tanto imaterial, relacionada à memória das pessoas, né? Imaterial, mas também invisível. Né? Alguém tem que ser um porta-voz. Cada vez que eu conto essa história, é importante frisar que é como eu olho para o passado a partir do presente. Né? É uma leitura do passado que parte das necessidades atuais, para entender o que eu vou fazer com isso. Um saca-rolha, o que eu vou fazer com isso? Entendeu? Então, a casa é um pouco este lugar que tem que deduzir o seu próprio povo. Por isso que eu quis chamar o espaço como ferramenta, esse início de fala, como uma casa sem povo, né? Com ponto de interrogação. E entender, a partir dessa pequena história que eu contei da Casa do Povo e do bairro, entender como a gente pode, então, começar a usar ela. E daí vamos ver se eu consigo apertar no sentido certo desta vez. Não. A lei de Murphy. Então, a primeira coisa é tentar recompor um povo da casa, né? Então, trazendo pessoas para começar a usar este lugar novamente. E talvez, mais importante também do que trazer pessoas, é contar essa história. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez quando a gente encontrou esse lugar um tanto arruinado, porém não abandonado, não falam isso para o coral das mulheres idosas, que elas têm muita força, elas falam que elas foram abandonadas por forças estratégicas, mas que nunca abandonaram esse lugar. Então, a ideia era contar essa história, né? Entender como essa casa podia dialogar, né, com o tempo presente. A gente convidou uma urbanista, a Raquel Rolnick, no final, para poder propor uma oficina de planejamento estratégico, para juntar as pessoas que usavam a casa desde os anos 50, os que estão usando mais recentemente, os que nunca usaram a casa, e discutir juntos que Casa do Povo queremos. Como podemos usar, né, essa ferramenta para ela ser útil para todos nós hoje. Então, vou dar um exemplo, que é a segunda parte dessa primeira parte, que esse é um exemplo do exemplo. Tá? Então, o exemplo é falar desse jornal que chama Unsere Stimme, Nossa Voz. Um jornal que foi criado em 47, empastelado, fechado pela ditadura militar, civil-militar, em 64. Então, é um bom exemplo, por quê? Porque de uma forma mais micro, ele mostra o que a gente faz com a casa. Né? Um jornal não deixa de ser um espaço. Né? A gente pode enxergar uma publicação como um espaço no papel. Né? Então, como a gente vai utilizar este espaço, né, que é mais fácil, digamos, do que uma casa inteira, como essa ferramenta que tem que deduzir o seu objeto e o seu sujeito. Né? Então, o que a gente fez foi relativamente simples. A gente convidou um grupo de artistas a trabalhar, a fazer ações, né? As ações viravam as notícias do jornal, nada que qualquer jornal não faz, criar a própria notícia, e a partir dessa notícia, né, torcer para que quem participa das ações criadas pelos artistas possa se tornar um público leitor. A gente cria ao redor dessa ferramenta um contexto, né, um objeto, uma produção artística que gera um público leitor, ou seja, um usuário, um sujeito, né, deste projeto. E convidamos, enfim, dialogar. Também os designers faziam parte do comitê editorial, que era importante entender a forma também como conteúdo. Então, tem uma brincadeira com o próprio design do Nossa Voz, né, que tem um V lá em cima, que a gente reutilizou. Aqui o jornal está à direita em Yiddish e à esquerda em português, que é uma forma também de driblar a ditadura, né, usar uma língua que a censura não conseguia, a repressão não conseguia entender. Então, a gente relançou esse jornal, obviamente adaptando aos tempos contemporâneos. Então, a gente introduziu o coreano, o castelhano, para falar com as comunidades atuais. E a gente
começou a pensar o que pode ser. A primeira edição foi 4 páginas, foi uma grande folha, né? Apenas, e aqui uma foto do comitê editorial se reunindo embaixo do arco, no mesmo arco que estava na foto anterior. Então tem alguns designers, alguns artistas, alguns curadores, pessoas do bairro, da Oficina Cultural Oswald de Andrade, que a gente começou, que fica na frente da Casa do Povo, pessoas da Pinacoteca, que fica a 3 quadras da Casa do Povo, mas também associações bolivianas, coreanas, enfim. A gente convidou alguns artistas a fazer ações. Foi um exemplo, né? O Amilcar Packer, que é um artista com quem a gente vem colaborando bastante, que tem um grupo de pesquisa que chama Dores Criolla, que é uma homenagem ao Gordon Matta Clark, que tinha um restaurante em Nova York, né, que chama Food. Só que quando o Gordon Matta Clark inaugurou o Food, né, ele colocou a placa Food, ele escondeu o que estava escrito por trás, que era Doris Comida Criolla. Né? Então, o restaurante de comida crioula, que já em Nova York, então a homenagem ao Gordon Matta Clark é uma homenagem também a essa relação América do Sul, América do Norte, questionando a palavra crioula. E é um bairro, de fato, que é crioulo, sendo que crioulo tem muitos sentidos, né? A gente fala de semente crioula, a gente fala de crioulo, a gente fala de língua crioula. Em várias regiões e países da América do Sul, a palavra crioula tem sentido totalmente oposto. Se não me engano, acho que durante muitos anos na República Dominicana, crioulo eram os filhos de espanhóis que tinham nascido lá. Então é que uma coisa totalmente diferente do que a gente tem em português do Brasil hoje. E ele propôs esse discurso sobre a questão crioula, esse projeto, porque o bairro é um bairro crioulo, feito, enfim, composto por muitas camadas de imigrantes. E a gente fez uma série de jantar itinerando pelo bairro. Na Casa do Povo, obviamente, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, para falar de antropofagia, no restaurante boliviano, para trazer essa questão do buen vivir, na Pinacoteca, para falar com a exposição de longa duração lá, que vai do caboclo para o mestiço, né? Então, que traz essa questão de crioula também. Fizemos várias ações no bairro, porque o espaço não é um fim. O objetivo não é justamente passar catraca, é contar quantas pessoas entram e usam o espaço. O espaço é um meio. E o meio para fazer coisas, né? Então, a ideia foi fazer ações na escala do bairro mesmo, né? A casa foi deduzida pelo bairro, né? Foi criada pelo bairro. Como ela pode induzir um bairro? E para isso há de ter esse diálogo constante com o entorno, né? Para recriar esse povo desta casa. Isso é um outro dupla de artista, Bong e o Kuki, coreanos de origem, mas que moram em São Paulo desde o fim dos anos 80, propuseram uma cerimônia do chá, que era um pretexto, na verdade, para traduzir poemas que a Bong tinha escrita ao redor da palavra jita. Quer dizer, jita em coreano quer dizer construir, né? Então, estamos no assunto, mas também quer dizer fazer arroz. Também tem vários sentidos, do construir ao cozinhar, ao fazer arroz, ao montar um círculo de conversa, enfim. Então, a gente peguei esse exemplo nos projetos que a gente fez de propósito para mostrar que, enfim, arquitetura não é construção. Né? É por isso que os arquitetos não têm um monopólio do espaço. Né? A construção, eles têm técnicas específicas, mesmo que não se limitam a técnicos, né? Um trabalho também poético-político, mas o construir, né, não é o que define a arquitetura. E talvez um arquiteto, inclusive, que é um pouco, para a gente, uma referência, a gente fez um projeto com ele, é um arquiteto húngaro que chama Jona Friedman, que que não construiu nunca nada, o Jona. Mas ele montou estruturas flexíveis que as pessoas podiam adaptar, reconstruir, repetir, replicar. Então o Jona, para a gente, Jona Friedman, é uma referência para um trabalho que está sendo feito. E esses poemas que a Bong escreveu sobre a palavra jita, né, a ideia da cima do chá era um pretexto para fazer um workshop de tradução. Então tinha pessoas do bairro que falam coreano e mal falam português, pessoas do bairro que falam português e não falam coreano, e juntos tentavam traduzir os poemas, sendo que o jita é uma palavra intraduzível. Né? Ou seja, era mais um exercício da impossibilidade da tradução do que de tradução. Ao mesmo tempo que isso, como o Marcelo colocou, foi uma forma também de juntar as pessoas para continuar tentando tecer, né, esse comum, esse povo desta casa. Né? Isso é uma outra ação que fizemos com um artista boliviano, chamado Bernardo Zabalaga. Ele falou, não, é o seguinte, eu falei, meu, né, o bom paulistano. É o seguinte, essa casa está com baixa energia, porque está meio vazia, vocês não estão usando direito, e, cara, mas, falei, ok, mas e aí? Ele falou, não se preocupa que tem uma solução. Eu falei, que bom. Quando o artista vem com a solução, a gente fica feliz. E daí ele falou, na Bolívia,
toda sexta-feira do mês, por coincidência não deixa de ser um Shabbat na cultura judaica, toda sexta-feira do mês, primeira sexta-feira do mês, a gente faz uma chaya. Né? Uma chaya é uma forma de renovar os acordos com os mortos. Não, desculpa, de renovar os acordos, em geral. Pode ser para ganhar dinheiro, pode ser para o amor, mas é sempre com a Pachamama, com a Mãe Terra. Vamos renovar os acordos, aqui com os mortos. O lugar foi feito com as que morreram. Vocês estão maltratando o espaço, os mortos estão putos. Então, o lugar tem uma baixa energia. A gente defuma a casa toda, joga estalos nos cantinhos, cachaça e tal, e daí a gente renova os acordos com os mortos. Eu falei, beleza, mas conversa os velhos. Daí eu joguei ele para os leões. Ele chegou lá e falou, é o seguinte, vocês não estão muito bem cuidando do espaço, a pessoa já começa a ficar vermelha, tem 90 anos, porque, enfim, os mortos, não estão respeitando os mortos, não tá... Bom, e daí começaram a falar, é o seguinte, a gente não vai fazer uma cerimônia boliviana, está no Brasil, tá vendo? Para fazer uma cerimônia de candomblé, uma coisa assim. A gente é judeu, mas aqui a gente não é nada religioso, não tem mezuzá na porta, não entra nem rabino aqui. Somos roita, a gente fala em Yiddish, né? Vermelhos. Então não vai entrar nenhum religioso aqui. E três, quem são vocês para falar dos nossos mortos? E daí foi muito interessante, porque daí, mais uma vez, essa questão do comum, né? Essa questão de usar e abusar da história. Essa questão de somos todos herdeiros e também traidores de uma certa memória ao mesmo tempo. Eu respondi defendendo o papel do curador, né, de cuidar do caso, para apoiar o artista, dizendo que, nós não estamos no Brasil. Estamos, claro, no Brasil, mas também no shtetl polonês dos anos 20. Também no vilarejo boliviano. Também na Coreia do Sul. Tem múltiplos territórios que são sobrepostos nesse lugar. Né? Então, esse argumento já sai. A questão religiosa, eu usei um artifício que o curador pode usar, né? É arte, não é religião. Beleza. Aí passou. Mas o mais importante é entender que essa memória que nós queremos preservar, se a gente aguarda para nós mesmos, ela vai desaparecer com a gente. Né? Uma chama, para ser viva, tem que ter oxigênio. Então, essa questão, né, da Segunda Guerra Mundial, a melhor maneira de manter ela viva é compartilhar ela com outros. E daí que a gente acaba, essa segunda parte, essa primeira parte, chama um povo em devir, né? E aí que a gente entende o devir boliviano desses judeus comunistas. O devir coreano, que nem o pessoal da Coreia que está no bairro tem um devir judaico-comunista. Né? Então a gente vai entendendo que tem uma construção aí, um horizonte. Né? Um devir não no futuro, né? Um devir está no presente. Agora temos um horizonte em comum para construir a partir deste espaço. Podemos herdar, usar e abusar dessa história para essa arquitetura voltar a ter vida. Então a gente fez isso, a gente defumou a casa toda, né? Aqui o Bernardo, com uma bateria coreana chamada Salmori, que tocaram, todo mundo começou a dançar, e para tentar recriar, né, o mesmo espaço que a gente viu no início, né, esse segundo andar, e povoar esse espaço, mas não só trazendo gente, contando uma história e entendendo como essa história pode ser compartilhada para poder voltar a ativar, no fundo, essa arquitetura. Daí eu passo para uma segunda parte, que é essa ideia da construção do comum, mais especificamente. Né? E daí, enfim, vou falar de duas coisas. Que é a questão de redefinir o engajamento, né? Como nos engajamos com a arquitetura, como nos engajamos com o bairro, como as práticas artísticas podem ajudar a gente a pensar essas formas de engajamento. E, no segundo momento, vou tentar defender um pouco essa urgência, em forma de pergunta, né, de ter novas instituições, de ter outros tipos de instituições. O que isso significa? Né? Enfim, cada vez que eu venho no Rio, eu fico assim, eu acho o Museu da Manhã lindo, né? Mas eu vejo o MAN, enfim, com problema financeiro, tem mais um museu sendo criado. Então, em que medida isso é um diálogo com a cidade, com a arquitetura, com a arte? Será que é disso que estamos falando, né? E não é melhor repensar o que temos como instituição e ver como elas podem ser atualizadas hoje, né? Mas eu vou falar disso mais no final. Então, a questão do redefinir esse engajamento. Como que a gente trabalha na Casa do Povo? A programação tem duas pernas. Uma, a gente basicamente acolhe grupos. Né? Grupos do bairro, a Associação das Rádios Piratas Bolivianas, a Associação Cultural Coreana, as costureiras bolivianas que lutam pelo direito trabalhista dela. Então a gente acolhe as associações do bairro, né? Ao mesmo tempo a gente acolhe coletivos, né? Que dialogam com o bairro,
um ligado à moda, porque a gente está no coração da indústria têxtil do estado de São Paulo, né? O Bom Retiro é o bairro onde tem a José Paulino, que é a rua onde tem, enfim, toda a produção de moda para todo o estado de São Paulo, né? Enfim, tem 3 ruas que têm fios enterrados em São Paulo. Aqui no Rio todos estão, né? Acho que na região central. Em São Paulo tem 3, né? Tem a Paulista, tem a Oscar Freire e tem a Zé Paulino, que são lugares onde tem uma indústria, né, têxtil, Oscar Freire e Zé Paulino, muito forte. Então, para poder dialogar com esse bairro, eu quis trazer um grupo que dialogava com moda, né? Que chama GE, que é coordenado pela Carla Girotto. Também, já que a gente está falando de arquitetura, de urbanismo, de cidade, a gente trouxe um grupo de ativismo urbano, que chama Ocupe a Cidade, né? Mas também a gente relaciona com a cidade pelo corpo. Tem um grupo de dança, que chama Lotte, que é coreografado pelo Cris Duarte. Então a gente foi trazendo grupos, exatamente como quando a casa abriu em 53, que veio a escola, veio o coral, veio etc. A gente resolveu trazer também grupos que pudessem ter um engajamento com o bairro, mas não um engajamento macropolítico, justamente. E está um pouco no texto da apresentação desse seminário, né? Mas um engajamento que fosse mais micropolítico, que acontecesse em outras formas. E o grupo de moda talvez é o melhor exemplo, né? Como a gente questiona essa indústria têxtil estando no coração dela, né? Como a gente dialoga de forma crítica com o nosso entorno. E a gente montou uma biblioteca pública de modelagem. Quem trabalha com moda sabe que é modelagem. Basicamente, cada roupa, né? O tecido é cortado a partir de uma modelagem que vai ser um desenho, né? Num papel espesso, marrom, que são esses pendurados ali. Então, uma camiseta vai ser uma forma de uma camiseta, né? Daí você coloca o tecido em cima, marca o tecido e corta o tecido, né? Então, a gente montou uma biblioteca pública de modelagem, ou seja, você pode escolher, você pode passar 10 minutos e gastar R$400 e comprar uma roupa do Alexandre Yerkovich, ou você pode gastar R$10 e passar 4 horas e fazer a sua própria roupa do Alexandre Yerkovich. Que a gente recebeu doações de modelagem do Rolando Fraga, da Carla Girotto, do Alexandre Yerkovich, etc, etc. Então isso é um projeto interessante, por exemplo, de uma relação crítica que propõe um outro tipo de engajamento a partir de práticas artísticas estendidas, né, do mundo da moda, etc, para poder dialogar com o bairro. Enfim, está sendo um sucesso, o pessoal está vindo fazer roupa o tempo todo e questiona a relação com a cadeia consumista, né? E quebra essa relação, enfim, do comprar para criar uma relação do fazer. E o que mais do que a roupa para redefinir a maneira como a gente se relaciona com o próprio corpo, né? Então a gente fala do corpo, da roupa, do bairro, da cidade, né? Por meio desse projeto. Aqui eu quis trazer um exemplo mais de arquitetura mesmo. Eu falei, bom, eu só vou falar de pessoas, eu acho interessante, mas eu queria também mostrar um exemplo de arquitetura para voltar a falar de pessoas. Que é um projeto que a gente fez com um arquiteto polonês, chamado Jakub Szczesny, se escreve exatamente como se pronuncia, Szczesny, com alguns YZ, para ver se vocês estão ainda ouvindo o que eu estou falando, obrigado. Então, o Jakub Szczesny, o arquiteto polonês, que a gente convidou para reensinar a história da casa. A casa foi criada por judeus poloneses, na sua maioria. Então, vamos trazer um polonês, não judeu, não importa, para vir para casa e criar um refúgio polonês, tem escrito lá, um refúgio polonês. Para habitar a casa durante um mês. Ele construiu, então, uma arquitetura temporária, né, no terraço da casa do povo. Que a casa tem essa arquitetura que vai se abrindo. O térreo é menor, o primeiro é maior, o segundo, o salãozão que eu mostrei, e o terraço, o céu é o limite. Dá para ver a Serra da Cantareira, enfim, que são as nossas montanhas paulistas. Daí, virou isso, né? No terraço da casa. E é isso. E daí ele construiu, então, essa arquitetura temporária, que na verdade no caso é nylon, né, mas pode ser tecido, pendurado num varal. Né? Quando o vento bate, só aparecem os tecidos. Quando o vento para, forma-se a arquitetura. Né? Para mim, essa relação de uma arquitetura temporária me fascina, acho fundamental. Já estamos numa cidade tão construída, né, em cidades tão construídas, que a questão é como a gente costura, como a gente aproxima. Como a gente conserta, né, pequenos milhares de gestos que tem que ser feito para consertar, enfim, essas construções dos últimos mais de 50 anos que, enfim, destruíram o tecido social das cidades brasileiras. E nesse espaço,
temporário, flutuando, acolhemos nesse refúgio polonês várias associações de refugiados, de sem-teto, debates também com sem-terra, de imigrante. Aqui o Yannick Delis, que tocou. E cada associação era convidada não para a instituição ganhar um capital simbólico em cima, instrumentalizando, né, esses vários movimentos, mas era convidada a habitar esse refúgio. O Jakub morou durante um mês e a gente brincava com essa relação de hóspede e anfitrião. Então a casa acolhe o Jakub, que acolhe associações, que acolhe o público da casa, né? E isso fecha um pouco um círculo. E tivemos várias ações, né? Tanto de movimento negro muito forte em São Paulo, como de movimento de imigrantes, de refugiados. E cada ação, as pessoas recebiam um cachê para fazer ações, e o espaço era deles. Eles vendiam coisas, tinham um bar para arrecadar recursos para as suas próprias associações. Então era essa ferramenta, voltando à ideia original, sendo usada, né, para quem quiser, para quem precisar. Então não era a instituição convidando alguém para fazer algo, para depois colocar no seu relatório anual para mostrar fazer um trabalho cultural e social, mas a instituição sendo entregue, né, a outrem. E também trabalhamos muito com movimentos de moral de rua do bairro. A gente participou da criação da primeira casa para moradora de rua trans, que passam muito a usar este espaço também. Então isso é um exemplo, né? E em vez de fazer um catálogo, porque, enfim, a gente sabe que se você quer guardar um segredo, a minha produtora disse isso, coloca num catálogo. Então, em vez de fazer um catálogo, a gente resolveu fazer um guia de São Paulo, um guia polonês. Mas que um guia, obviamente, que questiona esse rótulo. O que é cultura polonesa? Que a gente misturou judeus poloneses, que não podem ficar, enfim, católicos poloneses, que também não aguentam, os aristocratas poloneses. A gente juntou uma comunidade imaginária para questionar esse rótulo e, na verdade, falar de São Paulo, falar da cidade.